vamos falar, na verdade, não sobre o sexo propriamente dito, mas sim sobre a energia sexual. Energia sexual, uma coisa muito importante para todo ser humano, porque a energia sexual é a energia de criatividade. Quando nós estamos usando o nosso poder criativo, nós estamos utilizando a energia sexual. Nós precisamos entender que na nossa espécie, o ser humano, este animal humano que nós somos, nós temos o universo masculino e o universo feminino. E quando falamos de energia sexual, existe a energia sexual feminina e a masculina. E se considerarmos que nós reencarnamos várias vezes, então nós temos a possibilidade de passar pelo feminino, pelo masculino, em diversas oportunidades das nossas encarnações. Então, quando nós falamos da energia, o universo sexual, a energia sexual feminina, nós não estamos falando apenas da mulher que nasceu mulher nesta encarnação. Nós estamos falando da energia feminina através das encarnações. Sendo assim, essa energia importantíssima para nós como poder de criação, entre outras coisas, precisa ser utilizada e não desperdiçada. E aí a gente olha para o homem, olha para a mulher, tendo esta compreensão da energia feminina e masculina através das encarnações e do poder criativo, que é isso, entendendo a importância desses dois universos, nós vamos compreender que a relação sexual, que é a consequência desta energia, é necessária e é importante. E que ela existe em todos os momentos da nossa vida de encarnar. Essa energia, ela pode, como é uma energia, não é uma inteligência, é uma energia, que ela surge a partir do instinto, então não é uma inteligência, e sim uma energia. Esta energia, ela pode ser utilizada pelo bem ou pelo mal. E como numa relação sexual, onde esta energia sexual se faz presente, é um momento de maior entrega do ser humano. É onde o ser humano se desarma de absolutamente tudo e se entrega verdadeiramente, e ele está ali disponível ou para o mal ou para o bem. Se ele tem nesta relação sexual, onde existe esse movimento, se ele tem um sentimento de amor pela outra pessoa, então é o bem se utilizando daquele momento para fazer a magia da transformação do mal em bem, independente de com quem está se relacionando. O sentimento se torna o mais importante. Este sentimento de amor determina para que lado esta energia vai vibrar a serviço de quem estará. Sendo assim, não depende do sexo da outra pessoa, e sim do sentimento que existe entre essas pessoas. Tanto que nós aconselhamos sempre, para você ter uma relação sexual, escolha com quem você vai ter esta relação, porque é um momento de tamanha entrega que, se você não tiver uma afetividade, uma afinidade, um sentimento de amor, de positivismo, do bem por esta pessoa, você pode ser pego e ser veículo de uma energia do mal. Porque, do mesmo jeito que o mal monta planos para se fortalecer, se ampliar, o bem também monta planos para transformar este mal em bem.
E a energia sexual, ela existe e é usada em benefício de um ou em benefício do outro. A relação sexual, ela existe por conta da nossa espécie. E tanto Deus como o demônio se utiliza na procriação para a transformação. Então, quando você tem uma relação e que dali surge um outro ser humano, este é o processo natural da evolução humana. Então, quando este ser humano nasce, é a oportunidade da transformação do mal em bem. Esta seria a função primária da relação sexual. Então, um pai com um filho não tem sentido. Isto é uma coisa que não é correta de acordo com a evolução da nossa espécie. Existem as regras na nossa sociedade, na sociedade humana, que determina que um pai se relacionar sexualmente com um filho, isto não é correto. Se fosse correto, a natureza não responderia de maneira negativa. Um filho que tem uma relação sexual com um pai, se ele tem um filho, a porcentagem é enorme de vir com defeito. O que seria um defeito? Um defeito físico, uma fragilidade mental, enfim, ele não vem perfeito. É muito raro. A própria natureza recusa isso. Este é o grande sinal para nós, o termômetro, a comprovação de que não é correto. A partir daí, então, as sociedades todas vão criando as suas regras, vão utilizando a religião, inclusive, para colocar limite nesse bicho que somos nós, nesse animal que somos nós. Primeiro que essa história de que o homem quer mais sexo do que a mulher não é bem real. Eu lido com seres humanos, vocês sabem que eu trabalho fechado numa sala onde tudo se revela. Então eu tenho chance de conhecer as histórias e ouvir, fazer pesquisas, inclusive. Então, não é bem assim. Acontece que o universo sexual feminino, ele é mais mental. E o masculino é mais físico. Então, o masculino, ele vai muito pelos sentidos objetivos, tato, visão, olfato, enfim. Agora, a mulher, o universo sexual dela é mental. A mulher, para se relacionar bem sexualmente com o homem à noite, ela passa o dia flutuando naquela história. Aí ela fala com o companheiro, com o parceiro dela pelo telefone. E aí ela ouve uma palavra grosseira. Ela vai literalmente broxar. Aquilo tudo acabou, porque é aqui, acabou. E aí ela vai demorar uma semana para fazer as pazes e retomar e começar. Então, é porque a cabeça começa aqui. O homem funciona diferente. Ele briga com a mulher durante o dia, chega de noite, ele tem uma relação sexual e ela continua de mal, porque ela tinha brigado, aí ela se sente ofendida porque ele quis uma relação sexual depois de ter ofendido ela. E ele, muitas vezes, nem sabe que ofendeu. Aí, ela continua brava. Teve uma relação sexual, ela continua brava. Aí ele vem no meu consultório e diz, eu até transei com ela. Como é que ela continua de mal? São universos diferentes. Então, não é que a mulher quer menos o sexo. Não, precisa ver como ela trabalha a cabeça dela e como ela é compreendida pelo parceiro. Por exemplo, a mulher faz, no dia do namoro, que ela determinou que aquela noite ela vai namorar. Não avisou a ele. Ele está trabalhando, enlouquecido, e ela passa o dia, vai no mercado, compra flores, ela faz aquele jantar para ele. Ele chega, ele já comeu com um amigo, comeu um lanche. Ela não avisou. Vai demorar, acho que, meses.
meses para ela consertar. O universo sexual feminino é diferente do masculino. E por esta forma diferente de ser, muitas vezes o homem não tem a percepção, a sensibilidade para perceber que ou é uma TPM ou ela está apaixonadíssima, aquele olhar de paixão e ele no celular. Então, isto pesa. E aí vai ficando distante. A mulher vai ficando morna porque ela não é alimentada. Como o universo sexual feminino é mental, ela precisa de alimento, ela precisa de uma palavra de elogio, ela precisa de uma flor, ela precisa de um carinho, ela precisa. Mas isso é mimo, é frescura? Se você quer ter uma mulher, que você tenha uma relação sexual saudável, bacana, quente, cultive isso. Como Deus vê isso? Primeiro que Deus não olha para isso. Ele fecha os olhos. Nesta hora, Deus fecha os olhos. Ele põe uma venda. Deus é tão bom e tão compreensivo que respeita a liberdade e a intimidade dos filhos dele. Tem a hora que não dá para compartilhar, né? A gente pede por Deus e chama por Deus, mas tem hora que é só de brincadeira. Ai, meu Deus, é só, ai, meu Deus, não venha. Fique lá que não é para vir. Né? Então, a gente precisa entender que Deus não olha para isso, mas de que maneira Deus utiliza a energia sexual, inclusive numa masturbação. Ele utiliza de que maneira? De acordo, o mal também utiliza, de acordo com a tua frequência energética. Por quê? Uma masturbação também é uma relação sexual, só que não é uma relação sexual com o outro, é com você. Então, você, neste momento, tem que ser o seu melhor parceiro. Você tem que estar vibrando bem. Se você estiver vibrando bem, o seu bem vai ampliar. Também dentro de uma relação sexual sua com você mesmo. Então, você tem que se curtir muito. Você tem que olhar no espelho e falar, estou afim de você. Aí vai ser legal. Eu poderia dizer, e aí, gente, tenho certeza que muitos de vocês vão achar que eu estou fazendo, que é uma heresia, mas é uma relação sexual perfeita com o divino. Seria como se relacionar com Deus. Vocês já devem ter visto em filmes e em histórias contadas que existem seitas que fazem os rituais para o demônio, missa negra, e que na hora da missa, então todo mundo se relaciona vestido de animal e aquela coisa toda. Isso é a energia sexual sendo utilizada dentro de relações sexuais com oferendas para o demônio, com o propósito do mal. Pode-se fazer a mesma coisa para Deus, para o bem, numa relação de amor. Quando você ama a pessoa com quem você está se relacionando, você vai ampliando o seu bem, a sua alma se amplia. Então, quando a pessoa consegue ter uma relação, como você disse, neste padrão, é realmente perfeito. O crescimento é muito da alma, do humano. Então, cresce muito para o bem. Então, é perfeito. Procurar ter relação com alguém que você ama, primeiro a gente tem que amar, né? Depois se relacionar. Tem coisas que a gente explica, tem coisas que a gente sente. Então, isso é uma coisa que se eu me colocasse numa posição de dar essa explicação, eu estaria trocando de lugar com Deus, porque não tem uma explicação. Então, eu não tenho essa explicação. Mas a sensação, dentro desta relação, desse sentimento, as sensações é que nos garantem que aquilo é divino e que é uma
explosão. Uma explosão incontrolável. Por isso que eu disse que é uma entrega absoluta. Você perde o controle, você sai fora e alguma coisa ali assume, que pode ser do bem como do mal. Mas você dá um espaço ali de passagem para alguma coisa energética. Sem dúvida. Na minha opinião, é sem dúvida. Tá? Agora, explicar, seria, eu acho que, atrevimento da minha parte. Então, uma pessoa que se relaciona na vida, vamos deixar o sexo de lado, ela se relaciona com a pessoa, num sentimento de amor profundo, então ela se abre para aquela pessoa, e vice-versa. Então, vive durante muito tempo nesta relação, nesta união. Um se abre e recebe, o outro também recebe. Depois a gente soma com o sexo. Mas vamos falar desta relação. A pessoa vai absorvendo do outro energias através dos hábitos adquiridos, ela vai absorvendo fisicamente, celularmente. As células dela vão absorvendo partes do outro. Vocês podem observar que pessoas que têm uma convivência longa, ela começa a agir como o outro. Não é só falar como o outro, ela anda como o outro, ela tem gestos iguais. Tem pessoas que dizem, nossa, ficou parecido com o outro. Era casado, agora virou irmão, de tão parecido que são. Mas isto é a comprovação de que nós absorvemos parte do outro. É onde você disse, nos misturamos. Nós nos misturamos com o outro, a ponto de ficar igual, de ficar muito parecido e, às vezes, igual. Tem casais que parecem irmãos, falam, o tom de voz, o jeito, e vai absorvendo isso. Então, você imagina que se só na convivência eu vou me tornando parte do outro, o outro vai se tornando parte de mim, coloca o sexo no meio. Depois de tudo que falamos sobre a entrega na hora do sexo, a energia sexual, a importância que tem, você se torna parte do outro. Tem pessoas que vivem muito tempo juntas e que depois se separam. Aí um está muito bem, já está indo para uma outra história, começa a sentir saudade de quem foi. Será que essa saudade é saudade ou é o outro que sentiu a saudade e provocou sua saudade? Aí dizer transmissão de pensamento, pode ser tuas próprias células respondendo a um chamado da saudade do outro. Aí você diz, não, eu não sarei. Eu estava bem, fiz terapia, 1 ano de terapia, eu já estava em outra, meu Deus, me deu uma saudade louca, acho que eu não sarei. Você pode estar sendo tocado pelo pensamento, pelo sentimento do outro, porque você está misturado nele. Demora um tempo para se desmisturar. Então, a gente se mistura, sim. E quando a gente ama, a gente quer se misturar. A gente vai mesmo voluntariamente para a mistura. E aí, depois, a gente reza para dar certo para a eternidade, porque senão, depois, o sofrimento é maior, dificuldade é maior, tudo é maior. Depende da mesma forma que no processo de masturbação. Depende de como você está. Porque bem e mal depende do seu bem e do seu mal, a sua forma de enxergar. Se você está fazendo alguma coisa e dentro de você, você está bem, você sabe que você está limpo, está tudo bem. Porque a fantasia, ela é um estímulo. Ela é um estímulo, ela não é um pecado. Quem que determinou que é pecado? Quando ultrapassa o limite da normalidade, passa a ser um transtorno. Por exemplo, uma pessoa que sente prazer em torturar a outra. Isto é um problema, tem um distúrbio que precisa ser curado. Não importa se essa tortura é prendendo o dedo lá ou numa relação sexual. Se existe, isso a pessoa precisa se tratar. Se tem alguém aqui nessas condições,
Eu tenho um consultório ali no Donatários. Enfim, vamos tratar isso, porque ultrapassou o limite da normalidade. Mas o fetiche, a fantasia, isto não tem contraindicação, desde que seja uma coisa positiva, uma coisa do bem. E o bem nós determinamos. Não é pecado também e nem é um defeito. Simplesmente são assexuados. Tem aqueles que são assexuados porque tem algum distúrbio físico e tem aqueles que é por opção. Tem aqueles que se tornam celibatários, que não são assexuados, mas sim celibatários, por opção. Não deixam de ter a energia sexual e não deixam de utilizar. Utilizam de que maneira? Na criação, enfim, nos projetos de vida, enfim, na vida, na própria vida. Não deixa de utilizar a energia sexual. Tem as questões físicas. Tem pessoas que fisicamente não têm condição de ter uma relação sexual. Não é o caso de uma mulher, mas de um homem, por exemplo. A mulher não tem impedimento para ela, a menos que ela não tenha vontade, não queira, mas ela não queira se submeter. Mas uma mulher, ela não tem um impedimento físico para deixar de ter uma relação sexual. Estamos falando de pessoas que não tenham um problema de saúde, enfim. Mas, fisicamente, a formação física humana, feminina, não impede ela de ter uma relação sexual. Para o homem, ele precisa da ereção. Então, tem homens que têm uma deficiência física e não conseguem ter uma ereção. Então, ele não teria condição de ter uma relação sexual fisicamente do jeito que se entende como normal. Isso não quer dizer que essa pessoa não tenha a energia sexual e não utilize esta energia sexual. E aí vamos mais a fundo ainda. Imagine um homem com uma dificuldade física e uma mulher que não tem dificuldade nenhuma. Aí diz, não pode ter uma relação sexual entre os dois? Pode. Não haverá uma penetração. Mas pode haver uma relação sexual com troca de energia, troca de amor e prazer físico. Se uma pessoa pode se masturbar, ela sozinha se satisfazer, por que não com um parceiro? Compreende? Então, a energia, ela vai acontecer, ela vai ampliar o seu bem, e da mesma maneira. Então, tem homens, inclusive, que se sentem constrangidos, porque tem alguma questão física e não tem uma ereção. Ou, às vezes, sei lá, não tem que ter constrangimento, porque a energia sexual está ali presente, ela está atuando e sendo utilizada a favor ou do bem ou do mal, de acordo com a escolha dos dois. Às vezes, a pessoa trava na hora da relação sexual, não utiliza a energia que é necessária por questões da criação, da formação, da sociedade, conceitos adquiridos e que tolhe. Então, precisa ver, cada caso é um caso, não dá para generalizar, mas dá para usar como exemplo, né? Que tem pessoas que a cabeça, principalmente mulheres, porque como o universo sexual feminino é muito mental, se foi criada para ser freira, vai ser complicado virar a mulher na cama, entende? Porque ela vai com o véuzinho. Então, muitas vezes eu digo para as pessoas que eu cuido, né, deixa a santa dentro do armário, porque ela não funciona na cama. Então, mas por quê? Conceitos adquiridos, a criação. A gente não está muito longe dos coronéis. Os coronéis do meu tempo, eu sou do tempo dos coronéis. Então, a mulher era criada para casar, ser dona de casa ou ser freira. Então, imagina a cabeça. Hoje, as coisas mudaram muito, mas ainda tem resto dentro, sobrando aí para ser transformado. Então, às vezes são conceitos, e às vezes são questões físicas que precisam ser cuidadas.
Mas eu digo que com boa vontade, criatividade, ninguém fica sem sexo. O que acontece é que cada grupo social, quando a gente fala grupo social, existe uma tendência de pensar que é dentro das capitais. Não, estou falando grupo social dos índios, inclusive. Cada um tem seu sistema de administração. Então, de acordo com a necessidade do controle, da organização, vai se criando isso. E essa coisa do sexo, como é uma coisa que vem muito do instinto, se deixa, o ser humano vira bicho-bicho. E existe uma cabeça pensante, existe uma consciência e existe uma alma que procura organizar isso para que não vire, com tudo isso que eu estou dizendo, que nós, os humanos, temos, ainda existe a missa negra com pessoas transando com animais, inclusive. Então, veja se isto larga. Então, eu acho que, de acordo com os grupos sociais, vão se vendo, os administradores, dirigentes, vão vendo quais as necessidades e vão criando regras e leis, e quando não funciona, vai no medo. Aí entra a religião, impondo medo, porque é pecado. Às vezes, os próprios pais, dentro de uma família, colocam medo. Isso há muito pouco tempo acontecia. Ainda existe pessoas que fazem isso, pais que fazem isso. Colocar nos adolescentes medo, porque percebe que estão se masturbando. Então, ao invés de ficar de acordo, entender, explicar e dar uma orientação, já coloca medo, isso é pecado, isso não sei o que e tal. Ainda existe isso. Então, é de acordo com, na minha opinião, sempre lembrando que é a minha opinião, essa é a minha verdade, não tem que ser a verdade de vocês, sempre lembrando disso, mas eu entendo assim, que essas coisas, essa coisa de falar de sexo, na minha casa, por exemplo, com os meus filhos, e hoje com meus netos, a gente não tem problema. Ao contrário, a gente fala que é a chance de orientar, não deixar ir para os cantos escuros da vida, né? E depende muito também da forma que é colocada para a criança esta proibição. Porque você pode, como foi dito, e que isto é o correto, você muda o foco. Então, muda o foco, dê uma outra coisa para ela brincar. Porque uma criança de 3 anos, ela está brincando com ela mesma. Agora, dizer não pode, isso é feio, quer dizer, ela já ouviu que isso está errado. Aí, como é que ela vai ter uma relação sexual livre se ela aprendeu desde cedo que isso era errado? É aquilo que nós falamos agora há pouco. A mulher, antigamente, ela era criada para ser casta, para ser absurdamente... Tanto que se ela casasse e não fosse virgem, era um problema muito sério. Então, nós estamos muito próximo disso. Isso não é uma coisa do século, sei lá, isso é aqui. Na minha infância era assim. Né? Aquela glória de botar o lençol na janela com sangue, casei com uma virgem. Enfim, gente, isso é coisa ultrapassada, é cabeça completamente fora do normal. A gente precisa, sim, orientar, mas não proibir dizendo isto é errado. Quando a gente fala de conceitos adquiridos e que faz com que as pessoas interpretem de maneira equivocada a própria vida e entra nessa vida também a sexualidade da pessoa, da família, enfim. A gente faz reunião dentro do consultório com a família. A gente reúne a família para dar a orientação, até de que maneira eles se relacionam. Porque, por exemplo, um garoto estava já com quase 18 anos e com uma dificuldade muito grande de se relacionar com o pai, de ter diálogo com o pai, por ser homossexual. E o pai não sabia. Eu falei, você precisa falar para o seu pai. Eu falei, eu morro, mas não falo com meu pai. Nós tivemos que fazer um trabalho com a família, cada um individualmente, preparando todos eles para que tivessem um encontro dentro do consultório e, na minha frente, ele contasse para o pai. Foi uma libertação para todos.
Então, às vezes, precisa da terapia, precisa de uma ajuda terapêutica para que as pessoas consigam se libertar, se liberar, né? Enfim, para a vida. Quando a gente fala se liberar, não é só para o sexo, é para a vida. Porque quando você tem um entrave, você não vive direito. Você vive direito aqui, ali você já não vive, vive mais ou menos, do outro lado você já não vive de jeito nenhum, porque não é liberto para a vida. Porque nós precisamos ter liberdade para viver. E a liberdade não é o outro que nos dá, somos nós. O outro nos indica caminhos que, às vezes, nós aceitamos e nos aprisionamos, mas somos sempre nós. Deus, sexo e gravidez, foi o que ela perguntou. Estou falando para a câmera. Deus, sexo e gravidez. Nessa coisa, bicho, homem, bicho, mulher, ser humano, né, essa espécie animal que somos, existe uma tendência da fêmea, que é você, da mulher, quando engravida, ela rejeitar o parceiro. E esta tendência à rejeição é porque uma vida nova está surgindo e ela se ocupa quase que totalmente desta vida. E isso não é bom para a relação do casal, para a relação familiar. Porque o homem, ele está fora, o bebê está dentro dela, o marido está lá fora. Ele precisa ser acolhido, ele precisa ser trazido para esta relação antes do nascimento desse bebê. E uma das formas, então, hoje em dia tem as orientações modernas, que são muito maravilhosas, que é o pai botar a mão na barriga, conversar com o filho, tudo isso é muito válido e muito positivo. Mas a relação sexual é uma forma de acolher. Então, ao invés de rejeitar, deve sim ser estimulado a relação sexual na gravidez, porque gravidez não é doença. A mulher fica manhosa, faz mimo, quer comer não sei o quê, faz o marido correr na madrugada, no meio da chuva, tudo isso. Mas precisa ter a consciência de que ele é parte desta magia, deste milagre da criação. O homem é parte disso. Então, quando o bebê começa a se formar, a tendência é, esse mundo é meu, e ele fica de fora. Isto não é bom, tem que acolher. Inclusive, na cultura dos chavantes, dos índios chavantes, e isso eu só fiquei sabendo porque eu conheci um cacique que me explicou isso, que ele era um cacique chavante, porque ele ainda é vivo, que quando a mulher engravida, eles param tudo e cuidam da criança já a partir da gravidez. Então, eles se unem, eles ficam juntos, fazem tudo junto, para que ele seja parte daquilo. Ele é parte daquilo. Então, tem que ter um esforço da mulher, principalmente, para sair do egoísmo de ficar apenas com o filho e um esforço do marido para compreender este processo dela e para que haja uma união entre todos, os 3, ou 4, ou 5, depende, são 2? Mas precisa um esforço das duas partes. Um para compreender essas miações todas que acontecem, que são normais, e ela para compreender que ele é parte daquilo. Sem ele, ela não tem um filho. Ele é parte integrante. Então, tem que trazer, tem que haver um esforço. E a mulher, quando engravida, ela fica mais preguiçosa, mais sonolenta, mais tudo. Mas tem que haver um estímulo. Aí, se a gente volta para o comecinho da nossa conversa, entendendo o universo sexual masculino e feminino, então o homem procura trazer mais flor, alguma coisa assim, e ela passa o dia alimentando o universo sexual dela para que esteja disposta. Porque
esta preguiça, ela acontece. A preguiça acontece quando a mulher engravida, a preguiça acontece no casal, entre homem e mulher, quando estão muito tempo junto e começa a achar que, meu Deus, está frio, vou ter que tirar a roupa. Entendeu? Isso é preguiça, isso não é falta de tesão, isso é preguiça. Então precisa trabalhar para ser estimulado. Tem uma receita para dia de frio. Entra embaixo do cobertor vestido. Aí vai tirando devagar a roupa, entendeu? Que dá certo, não passa frio. Dá choque. Se um cuida do outro, o outro não precisa olhar para o lado. Ele tem e ela tem. Então, é falta de cuidado. Quando você não cuida e o outro também não cuida, vai ficando morno, preguiçoso, você quer nadar em alto mar, mas tem as ondinhas que você tem que passar, fala, não quero, então não tira a roupa porque está frio, essas coisas todas. Vai ficando morno, vai ficando frio, vai ficando distante, mas o amor não termina. Aí você olha para aquela pessoa que está do teu lado e diz assim, não está bom, mas eu não quero largar, eu quero continuar junto. O que está faltando? Estímulo, está faltando disposição, está faltando cuidado. Tanto que nos casais que chegam nesta coisa preguiçosa, na síndrome de Ohana, o que a gente recomenda? A gente dá lição de casa. A gente diz mais ou menos assim, você pode fazer o que você quiser durante a semana, vai trabalhar feito louco, você trabalha feito louca, vai encontrar amiga, tudo que você quiser. Mas pelo menos um dia por semana, tem que ser o dia do namoro. A gente estabelece regras. Nesse dia do namoro não é para reunir família, é para reunir só o casal. Vai passear, vai num teatro, num cinema, vai jantar, terminando numa relação sexual. Isto faz com que a relação retome aquele vigor, aquela força. As pessoas dizem assim, eu amo, mas aquela paixão acabou. Eu só amo. Gente, como eu só amo? Que mais? Amor é tudo. Agora, ter aquela intensidade, tem que ser alimentado. O desejo é uma mensagem que você manda. O homem manda uma mensagem para a mulher, ele não imagina o efeito que aquilo causa. Ela fica louca por ele, porque alimentou o universo. Custa fazer isso? E ela, a mesma coisa. Então, é cuidado. É falta de cuidado que faz a relação ficar morna e um começar a querer olhar para o lado e procurar aventuras, porque daí são aventuras. Mas aí a gente vai para onde? A gente vai para o prazer e não a satisfação. A pessoa vai ter uma relação sexual, teve prazer momentâneo, mas não preenche. Eu costumo dizer que é a relação sexual que, quando termina, um pensa, o que eu faço desse ser? Jogo pela janela? Porque não tem a continuidade, não tem o desejo do aconchego, do estar no colo. Não tem por quê? Porque é só prazer, não tem a satisfação do todo, do amor. O amor nos proporciona isso, o desejo de continuar junto, continuar curtindo, estando ao lado. Enfim, na minha opinião, é cuidado. Essa coisa de vai ficando junto, vai ficando preguiçoso, vai largando mão. Amanhã, hoje está frio. Aí alguém vem dormir com a camiseta do partido político de não sei quem. Isso é falta de cuidado. Porque tem algumas roupas de dormir que é melhor ficar pelado, porque não estimula nada. Então, a gente precisa pensar no cuidado. Um cuidar do outro e os dois cuidam da relação. Porque quando tem duas pessoas se relacionando, nós temos três seres. Tem um, tem outro e a relação. Os dois precisam cuidar da relação. Quando existe cuidado, chega nos 25 anos de casado, nos 50 anos de casado, felizes, bem. A minha irmã, a Florisa, quanto tempo você ficou casada com o Rolando? 48, né? Então, Namoro, 6 anos de namoro, tudo mais. 6 anos de namoro, 48 de casamento
E ela separou dele porque ele fez a bobagem de morrer. Então, ela separou dele. Se não, estava junto, sem precisar de ninguém trair ninguém. Desde criança ficaram juntos. Eu vivi minha vida vendo a Florize e o Rolando. Era meu outro pai. Então, é cuidado. Um precisa cuidar do outro. Quando um cuida do outro, os dois cuidam da relação. Não falta estímulo, não falta nada. Desde que haja disposição. Porque quando é começo, é aquela história. Então, um mora lá no Aricanduva, o outro mora lá na Lapa, mas não tem perigo. É longe, mas eu vou. É começo. Vai, enfrenta e vai. Depois vai ficando preguiçoso. Ah, mas tem trânsito, mas é de noite, mas não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? É cuidado. Se tem a disposição hoje, tem que manter essa disposição sempre. E isso é só alimento, é prática, é treino. Manter uma relação saudável é que nem ir para a academia. Tem que ir sempre. Porque se largar, despenca tudo. Na verdade, aquilo que eu brinquei dizendo que na hora da masturbação Deus fecha os olhos, Deus ele não te obriga a uma relação sexual. Ele se utiliza da relação sexual. A relação sexual é instinto. Só que Deus se utiliza disso. Mas ele não precisa apenas disso para ele existir, se manifestar. Ele estará se manifestando em toda forma de amor que existir. Só que se na sua forma de amor existe uma relação sexual, e de uma forma mais intensa, ele estará se manifestando ali, transformando o seu mal em bem, que é o nosso propósito encarnados, transformar o nosso mal em bem. Então, é só assim, não quer dizer que se você não tem uma relação sexual, Deus não estará se manifestando. Numa relação sexual onde existe amor, ele se manifesta mais intensamente. Por quê? E por que na relação sexual? Porque aquilo que eu disse no começo, é onde você se entrega absolutamente. Você não tem reserva para Deus, porque você não tem reserva para o outro, você não tem reserva para o amor. Então, nessa explosão, você abre um portal em você, permitindo essa manifestação. Tanto que quando se tem uma relação sexual com amor, ela não termina ali no orgasmo, ela permanece. Você continua envolvido naquilo. Envolvido. O orgasmo aconteceu, mas você está ainda envolvido naquela energia. Você dorme daquele jeito, você acorda daquele jeito. Aí, todo mundo no dia seguinte, nossa, tua pele está ótima. Entendeu? Você continua nesta vibração. Então, mas não quer dizer que tenha que existir para que Deus se manifeste. Olha, isso são hábitos adquiridos, conceitos que, na realidade, isso, para mim, é uma violência, na minha concepção. Eu acho que o ser humano, não é o menino e a menina, eles precisam se descobrir e sozinhos entenderem qual é o seu momento de se masturbar, de ter uma relação sexual propriamente dita e com quem vai ter. Porque um ser humano que se sente pronto para uma relação sexual, ele tem que ser orientado, mas não forçado. E eu posso, com toda certeza absoluta, dizer para vocês que vários homens hoje não são completos porque foram forçados pelo pai, pelo tio, a ter relação sexual em zona e que foram violentados emocionalmente. Aí diz, fisicamente foi aquela coisa, emoção, aquela coisa, um frisson, mas o resultado é uma tragédia emocional. Então, eu tenho vários, não é um, vários casos, porque é o que eu disse, tempo dos coronéis, não está muito longe. Então, o filho era quase que obrigado. Toma banho que eu vou te levar na zona. Chega lá, e é aquela violência. Ele se torna também violento, porque ele foi violentado sexualmente, ele adquire o hábito de também ser agressivo sexualmente. Não é 100% dos casos, não é uma regra, mas acontece muito.
de reproduzir a violência que recebeu nas relações sexuais. Então, isso são hábitos, mas isso não é uma coisa saudável. Orientação, sim. Forçar, não. Na verdade, o sexo na terceira idade não é diferente do sexo em qualquer idade. Existe, em alguns casos, alguma dificuldade física em função da idade. Assim como a pessoa vai ficando com idade, vai tendo dificuldade para caminhar, também vai tendo dificuldade física no sexo. Mas, como eu disse antes, quando existe uma relação de amor, isso se resolve tranquilamente e é saudável, sim. É saudável, sim. Deve, e acontece. Não é porque está com idade, tanto que existe uma tendência de pessoas, homens principalmente, de idade, de ficar olhando, bulinando, mexendo com crianças. Tem muitas pessoas, muitos homens idosos que fazem, porque o sexo ainda está ali, a energia sexual está ali. Então, se tem um parceiro, uma parceira que também se esforça, é tudo muito normal. Existe uma diferença de um jovem e de uma pessoa de idade. Mas, enquanto está vivo, tem vida, não. Não, enquanto está vivo, tem vida, não. Enquanto respira, tem vida. Enquanto está vivo, tem vida, lógico. Mas o sexo não tem que acabar, não é assim. Vai tendo as dificuldades físicas por conta da idade, mas é saudável e deve ser estimulado pelas duas partes. Isso é uma coisa tão moderna que eu ainda não consegui assimilar. Mas eu acho que uma pessoa, eu já ouvi, porque eu cuido de adolescentes, eu já ouvi que tem disputa de quantas beijam na mesma noite. As meninas também, não só os meninos. Elas também, quantos eu consegui beijar. Eu acho que essa espécie de beijo deve ser como beijar a parede. Não tem uma troca de energia. Porque você está beijando... Outro dia eu perguntei para uma menina, eu falei, a boca que você beijou tinha nome? Ela não sabia nem o nome, então beija a boca, não sabe de quem. Então, acho que não tem. Agora, se tem, é um beijo mais profundo, tem um carinho, aí existe uma troca de energia. Mas o beijo pelo beijo, beijar o espelho também dá certo. Eu acho que é por aí. Eu não sei ainda. A minha resposta para você, ela quer dizer que eu ainda não entendo muito este processo. Eu precisaria, de repente, ir para uma noite e ver você beijando, e eu assistir ver o que está acontecendo. Você deixa? Deixa. Aí eu vejo o que está acontecendo. Porque, de fato, eu não consigo entender que existe uma troca nisso. Não consigo entender que tem uma troca. Porque, para ter uma troca, tem que ter uma relação, tem que ter um sentimento. Se você beija e nem sabe quem é, como foi o caso dessa pessoa, você não teve uma troca, você não se abriu para a pessoa, nem ela para você, porque você nem conhecia, nem sabia. Entendeu? Então, tem que ver qual é a qualidade do beijo, né? Eu brinquei com você, mas isso que eu estou falando é sério, é o que eu penso, tá? Eu acho que você deve beijar, muitas vezes, a mesma menina. Aí sim, aí você vai conseguir ter uma troca e até sentir isso. Senão fica muito mecânico. Acho. Eu acho. A princípio seria isso, mas vira outra coisa, porque ela se envolve de uma maneira tão doentia, porque isso é doença, isso é uma doença psíquica, emocional, psíquica, de formação. Então, é uma doença. Esta doença pode trazer energeticamente companheiros, assim como quando você se vicia numa bebida, numa droga, o sexo é a mesma coisa. Tudo que é exagerado, fora do normal, precisa de tratamento. Não é normal, então tem que tratar. Olha,
Eu não tenho uma explicação para isso, não. Mas isso é um fato já constatado, que o louco é bom de cama, entendeu? Por quê? Aí existe uma possibilidade dentro dos nossos estudos, e é só uma possibilidade, de que, como a pessoa não tem essa mente racional, questionadora, organizada, com o certo e errado registrado, ela fica liberta para o instinto. Então, essa é uma possibilidade que a gente encontra dentro dos nossos estudos. Mas, verdadeiramente, fazer um documento e assinar isso, eu não posso. Mas é uma possibilidade para a gente até pensar, para a gente meditar sobre isso. Porque a pessoa, ela se desliga de tudo. Então, ela não tem certo, não tem errado. Ela tem um instinto gritando ali dentro. Então, e o instinto sexual, ele é latente. Essa história de que o maluco é bom de cama, isso é uma conversa entre profissionais, porque realmente a pessoa que ela é doidona, ela só pensa em sexo. Quer dizer, ela não pensa, ela deixa aquilo, exatamente, se manifestando. Tenhamos uma noite linda, prazerosa, que assim seja.